Salve. Aqui, fim de tarde, volta 7h30, aqui em Portugal. Hoje, com o abençoado privilégio de estar na praia de Supertubos, na cidade de Peniche, região centro-oeste de Portugal. Um lugar magnífico, não só da natureza, cultura, mas tem uma energia especial. Um lugar onde vibra uma frequência alta, frequentado por pessoas do mundo todo. Gosto muito daqui, tá um dia tranquilo, a temperatura da água no mar tá morna, por incrível que pareça. Aqui, maioritariamente, durante o ano, a água é bastante gelada. E o areal tem até que bastante gente. Agora já, quando chega esse horário, acalma bem. Já fica só o pessoal que pretende desfrutar do pôr do sol. Estamos aqui e eu senti um chamado para fazer esse primeiro conteúdo. Há muita coisa para conversar, há muita coisa para falar. Esses dias eu tive uma reflexão de que o valor que esses conteúdos têm hoje, né, independente se o intuito é vender alguma coisa ou se o intuito é só fazer network ou comunicar, ter com quem falar, né, mesmo que seja virtualmente. Esse com quem falar cria um espaço, e principalmente um espaço de gravação, que faz com que as mensagens que são canalizadas ou que são fruto de estudo, de pesquisa, de reflexão, de meditação, possam ficar registradas, né, para a posteridade. E acaba que isso transcende hoje o espaço e o tempo, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar pode acessar, pode traduzir, e seja hoje, seja amanhã, ou seja daqui 1 ano, 10 anos, a sabedoria, ela é atemporal. Sobretudo quando a gente se propõe a fazer assim de improviso, mas não um improviso que seja para falar qualquer coisa, né? Um improviso dentro de uma vontade que surge. E o que surgiu hoje de tema para esse primeiro, né, esse número 1, é justamente esse aspecto que tem muito a ver com esse número 1, né, o aspecto da vontade, né? A vontade, ela tem relação com a figura do Pai, né, numa trindade em que nós temos Pai, Mãe e Filho, né? E ela está presente em todas as culturas, todas as religiões, com algum simbolismo. Esse aspecto da vontade vem dessa figura do Pai, de algo que é plasmado dentro de uma matriz geradora que, por consequência, gera um resultado, algo, uma realização, uma manifestação de algo, né, uma atividade. E essa vontade diz até, em relação à história da própria vida do Cristo, que nós temos conhecimento de que o Cristo era o Filho de Deus, unigênito, e que, teoricamente, embora na história sim, mas ele não tinha um pai físico, né? Ele tinha José como essa figura do pai, mas nós sabemos que a história diz que Maria era uma virgem, né? E por que isso, né? Porque essa vontade, ela vem de um lugar onde ainda não existe essa matriz geradora, né? Ela desce de um lugar onde ainda não está manifestado, né? A partir do momento que está manifestado, divide-se em 2, e aí sim você tem uma figura dual, que é a figura da mãe. No caso, essa gestação acontece nos termos do amor e da sabedoria, e desse balanço do amor e da sabedoria, desses 2 pratos, vem a seguir a atividade ou a realização, ou então o próprio Cristo manifestado. Esse Cristo somos nós, somos as nossas ideias feitas
matéria, né? Transformadas em matéria, em tecnologia, em realidade, em realização em geral. Então é preciso que essa vontade, por isso que o Cristo se referia tanto ao Pai dele, né? O meu Pai e o vosso, porque esse Pai é algo que está além da nossa compreensão. No entanto, quando ele se desdobra em dois e passa para esse aspecto dual da matéria, pode ver que tudo na matéria é dual, né? Existe sempre uma polaridade. E dentro dessa dualidade nós já estamos no campo do que nós consideramos como sendo a mãe. Aí existe todos os aspectos do equilíbrio para encontrar uma neutralidade para que essa realização aconteça, e o Pai, ele lança mão da sua própria existência a fim de que ela se faça matéria e manifestação através do Filho, né? É interessante se nós analisarmos isso de um aspecto da natureza, de um aspecto da vida como ela é, né? Os impulsos que as famílias têm, a maneira com que elas se desenvolvem, né? A maneira como cada elemento dentro de casa cumpre a sua função. Se nós entendermos que esse princípio da vontade é algo que traz a ideia, né? O campo das ideias, o mundo das ideias, né? A vontade está no mundo das ideias. Só que cada um tem aptidão para acessar um nível de vontade, um nível de ideias, né? Para isso que serve a instrução acadêmica, né? Por que a gente precisa estudar e aprender, né? E nos graduarmos, seja de forma acadêmica, através de escolas e universidades, ou até através de escolas iniciáticas e ordens e esse tipo de coisa. É porque aí a gente ganha estofo, né? Ganha sinapses neurais, ganha conteúdo, conhecimento científico, base científica, filosófica e até religiosa, por que não? Para através das comparações, através dessas ferramentas do mental concreto, a gente tem a capacidade de baixar, né, esses downloads, vamos dizer assim, né? Essas ideias que estão à espera de máquinas, vamos botar assim, metaforicamente falando, que tenham hardware para rodar esses softwares, né? Então essa é a importância de nós prepararmos a nossa parte intelectual, neural e até as nossas capacidades físicas, as experiências todas que nós temos, né? As aptidões que nós adquirimos. Quanto mais nós temos um corpo forte, um corpo definido, e quanto mais nós temos uma mente trabalhada, bastante estudo, bastante repertório, experiências de vida, né? Quanto mais a gente viaja, mais a gente conhece culturas diferentes, hipóteses diferentes de vida, ferramentas, recursos diferentes, mais a gente está apto a acessar essas ideias, porque as ideias não são de ninguém, né? Não existe um dono de uma ideia, né? Hoje em dia, inclusive, isso é frase de um grande mestre, mas eu vou reproduzir, que já não se admite mais que diga-se eu tive uma ideia, né? Porque o mundo das ideias, ele está aberto para todos, né? Nós é que temos que criar acesso, né? Temos que emparelhar o nosso Bluetooth natural, né? Ou então acessar as redes de wireless do campo das ideias para baixá-las, mas para isso a gente precisa ter uma máquina capaz de rodá-las, né? E pô-las na prática, né? E aí tem uma série de spams e vírus e coisas que podem estar no nosso sistema, que podem impedir que isso rode liso, que seja capaz de até se tornar algo, né? Até de se manifestar realmente e se realizar, né? Seja um projeto, uma empresa, um invento, uma máquina, uma tecnologia, um novo método de educação, um novo método de política, uma nova arte, todas essas coisas as quais o ser humano é o agente principal, né? Que está aqui na matéria manifestado para realizar. Se nós pararmos para pensar, o diferencial do humano é poder desenvolver ideias até que elas se tornem algo útil, relevante e engrandecedor
para a humanidade, porque senão a natureza ela é perfeita, né, como uma mãe, ela é perfeita e ela flui naturalmente e evolui naturalmente, porém no seu próprio ritmo, né, no ritmo cíclico da natureza. E isso, por vezes, para algumas transformações evolutivas, as quais existe a intenção do plano superior, a vontade maior de que tudo evolua e tudo cresça e tudo se expanda e tudo se transforme, é preciso o ser humano e seres cada vez mais evoluídos, né? Não só o ser humano, mas os que vêm após esse reino hominal, para cada vez mais serem agentes transformadores até se fundirem com o próprio Criador numa nova experiência, em algo maior, algo mais belo, mais harmônico, mais... como é que podemos dizer? Mais expansivo, né? Porque sempre há mais, né? Sempre há mais e sempre haverá mais para existir e para acontecer e para transformar. Nós mesmo, no dia a dia comum, vivendo na natureza ou numa cidade, ou seja lá onde for, nós topamos com coisas, mesmo com toda a informação que nós temos, toda a tecnologia, e ainda assim a gente topa com coisas e com maneiras de pensar, maneiras de viver, de existir, e até com coisas da própria natureza, e falamos, nossa, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, e na verdade não, né? Na verdade sempre tem algo novo, né? Haja vista então para a divindade, né? Que os mundos infinitos, mas o importante nesse sentido é saber que hoje, nesse patamar que nós estamos de existência, nesse momento, com a estatura e envergadura evolutiva que nós temos hoje, tá tudo dentro, né? É tudo dentro. Então, se nós tivermos que olhar para alguma coisa a nível coletivo, que olhemos para dentro do nosso planeta, dentro de tudo que está aqui disponível na criação, nessa matriz, né, natural, porque a natureza tem todas as respostas, né, e provém delas todas as perguntas também, todos os arquétipos de perfeição estão na natureza. Então, trazendo para o microcosmo, que se nós tivermos qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer ideia, que a gente olhe para dentro de nós mesmos, né? Que é aqui esse campo em que ela se desenvolve e ela é capaz de se tornar algo real. E tornar algo real é realizar, né? Realizar é fazer com que algo se torne real. E isso está em tudo, né? Em todas as tônicas, desde da alquimia, que é transformar o chumbo em ouro, até a própria saúde integral, a consciência de que tudo no nosso corpo está integrado, tudo na natureza está integrado e que as coisas só são separadas para fins didáticos, né? Mas para fins de compreensão da vida e de desenvolvimento de uma vida saudável ao ponto de transcendermos todas as ilusões, inclusive a da morte, é fundamental que a gente entenda os sistemas todos integrados e como eles influenciam uns nos outros. E então esse número 1 é entendermos, né? E esse é o primeiro mandamento em todas as culturas e religiões e filosofias. O primeiro mandamento é esse, o número 1, né? É entender que existe um Deus, um Pai, uma força geradora da vontade, da onde todas as vontades e ideias provêm, e que Ele é único e que só a Ele é que nós nos devemos submeter, podemos usar essa palavra, nesse sentido podemos usar essa palavra, só a Ele é que nós devemos nos submeter e nos prostrar para que a sua vontade, para que nosso campo esteja permeável, para que a sua vontade chegue até nós, e aí sim nós acessarmos as outras personagens da tríade, né? A matriz da mãe em nós, esse amor e essa sabedoria, a fim de sermos capazes de realizarmos, né? De termos esse Cristo coroado em nós, através de nós, em todas as coisas que nós somos capazes de criar, de realizar e de manifestar aqui na Terra para o nosso bem e para o bem de todos, né? É isso. Esse é um primeiro conteúdo, é despretensioso, é natural e é fruto de uma vontade que chegou e com amor e com sabedoria se torna aqui realização para que mais pessoas se conectem e também
possam manifestar suas vontades. Gratidão, um fraterno abraço, até logo e tchau.